Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Cristina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar do gênero textual entrevista. Vamos lá? Primeiro nós vamos saber o que é uma entrevista, né? A entrevista é um gênero marcado pela oralidade, ou seja, pela fala, né? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculada sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado, né? Então, o entrevistado ele vai responder a algumas perguntas. A entrevista ela possui uma função social muito importante. Ela difunde o conhecimento. Então, por exemplo, se eu assisto um jornal, uma entrevista de um médico famoso falando sobre a Covid, então isso daí vai difundir o conhecimento. E se a pessoa falou a favor ou contra uma certa opinião, né, que ele deu a opinião dele, ele também vai formar a opinião do público em geral, tá? Então a sociedade ela vai ter um posicionamento crítico, ela vai ser a favor ou contra, de acordo com o que foi falado em algumas entrevistas. Uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a sua principal característica. Quando a gente está falando de discurso direto, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o discurso direto é quando tem a fala da pessoa. Então, o médico tal disse, e aí tem a fala dele, esse é o discurso direto, tá? Quais são os tipos de entrevista? Quando a gente fala a palavra entrevista, né, vai depender também de a intenção de quem realiza a entrevista. Eu posso ter uma entrevista jornalística, uma entrevista de emprego, né? Porque você pode ir numa empresa e ser entrevistado pelaquela pessoa. Então vai ser um pouquinho diferente, ele vai querer saber informações da sua vida pessoal e principalmente profissional. Tem a entrevista psicológica, para saber às vezes uma pessoa passar num teste de algo, ele precisa saber se ele tem controle psicológico. Uma entrevista social, que é com todas as pessoas para saber a opinião pública, né? Então são vários tipos de entrevista. Só que a gente vai falar aqui, né, principalmente das entrevistas jornalísticas, né, que vão entrar aí na notícia e na reportagem. Então, você já deve ter visto ou participado de uma entrevista de emprego, ou não, né? Porque vocês ainda são jovens. E nesse tipo de entrevista, a intenção é obter informações para saber as aptidões, como eu falei, né? Mas, como eu disse, a gente vai falar mais sobre a entrevista jornalística. Então, no caso da entrevista jornalística, a intenção é perguntar sobre uma notícia ocorrida ou sobre um tema específico. Por exemplo, teve um assalto de um banco e o jornalista vai fazer uma entrevista com um funcionário para saber mais detalhes sobre o fato ocorrido. As pessoas que viram também, que estavam lá fora, né? Outro exemplo é uma reportagem sobre os impactos psicológicos da pandemia sobre a população. O jornalista pode fazer uma entrevista com um psicólogo que está atuando com os pacientes, com os reflexos psicológicos pós-pandemia, tá bom? Como que a gente vai fazer um roteiro para entrevista? Porque você não pode não fazer um roteiro, tá? Se você vai de repente lá fazer uma entrevista e você não tem o que perguntar, né? Você, o que vier na hora eu falo. Isso é muito perigoso, tá? Então, quando a gente faz um roteiro de perguntas, a gente tem que ter em mente aí o que o entrevistado vai responder, tá? Muitas vezes o repórter fica sem ação com determinadas respostas. Então, para descontrair, nós vamos ver algumas vezes que o repórter ficou sem ação. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. Não. Vai falar o nome do seu pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, de futebol também não gosto muito. Tu tá jogando por quê? Minha mãe pediu. Esse aqui é o outro suspeito, vamos falar com ele.
É claro que isso foi só uma brincadeira, né, gente? Mas a gente sempre precisa ter algumas perguntas a mais, caso o entrevistado não querer responder o nosso roteiro principal, né? Ou dar algumas respostas inusitadas aí, interrompendo o desenrolar da entrevista, tá bom? Então sempre é bom fazer um roteiro. E como é que eu vou fazer essa estruturação na hora que eu for passar para a escrita? Então eu fiz a minha pesquisa, a minha entrevista, né? Falei com a pessoa, fiz várias perguntas, fiz um roteiro, perguntei para ela respondeu, e aí eu tenho que colocar isso como gênero entrevista. Como eu faço? Quando transmitimos a entrevista oral para um texto escrito, ou seja, tudo que a pessoa falou eu vou ter que escrever, né? Então nós devemos ter uma estética convencional de entrevista. A entrevista deve ter um título, que aí pode ser o nome do entrevistado e o assunto. Um exemplo aqui: entrevista com o atual ministro da Economia sobre as novas medidas provisórias do governo, tá? Então eu estou falando o nome do entrevistado aí, o assunto. Também devemos detalhar o local, a data e o nome do entrevistador. Então já tem a entrevista com a pessoa, né, o nome do entrevistado, realizada em tal data, aí no local, pode ser na escola tal, ou pode ser na cidade tal, aí vai depender do que você quer colocar, né? E a entrevista foi realizada e o nome da pessoa que realizou. Com a finalidade então assim, qual seria a finalidade? Por exemplo, nesse texto aqui, com a finalidade de conhecer melhor as medidas provisórias, novas medidas provisórias, não é verdade? Bom, então, qual seria a pontuação dentro de um texto de oralidade? Então, eu vou mostrar para vocês um trecho de uma entrevista escrita aqui, né? Então, o jornalista Júlio Lerner e a escritora brasileira Clarice Lispector, vinculada no programa Panorama, na TV Cultura, no dia 1º de fevereiro de 1977, que foi o ano da morte da escritora. Então, você viu que ele já falou quem está entrevistando, o entrevistado, a data, o local, tá bom? E aqui um trecho da entrevista. O Júlio pergunta para a Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector, que é o sobrenome dela? Aí ela fala, é um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia, porque essa escritora veio da Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores, e eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas, e foi formando outra coisa que parece lis e peito, em latim, porque pector é peito em latim, né? É um nome que, quando escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millier, eu era completamente desconhecida na época, né? E ele disse assim, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Não era meu nome mesmo. Bom, aqui, você vai observar, né, que a resposta da entrevistadora era bem comprida, além de vermos a voz dela, pela maneira com que foi escrita a entrevista, também podemos notar a fala de outra pessoa, né? Então, há 3 vezes o uso de aspas aí. Nas 2 primeiras, as palavras não usam o sentido conotativo, porque lis e peito, né? Vocês podem ver aqui, vamos voltar lá. Ela colocou aspas, quem escreveu a entrevista, a pessoa estava falando e ele estava escrevendo aí, alguém estava escrevendo para colocar no jornal. Então, coloca ali lis, né, e peito. Então, são palavras que não é o sentido real, por isso ele colocou entre aspas, não é verdade? Então, quando não é um sentido real, ou quando é uma palavra que é de outra língua, a gente coloca entre aspas. E a terceira dupla de aspas é usada para mostrar a fala de outra pessoa no discurso. Então, o Sérgio Millier está falando, vamos voltar lá, o Sérgio Millier falou. Ele falou, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Então, como ela está falando de uma fala de outra pessoa, colocou também entre parênteses. E, complementando aí, também tenho a reticências, que é os 3 pontinhos. Tá? Por que foi colocado reticências? Porque, provavelmente, aí, ele continuou falando dessa escritora, mas ela interrompeu
e para falar, não era meu, era nome, não era pseudônimo, era meu nome mesmo. Então, toda vez que tiver pausa na fala ou interrupção na fala, então a gente tem que usar a reticências, que são os 3 pontinhos, tá? Então, por isso que a terceira dupla é usada aí na fala do Sérgio Millier, né? Para mostrar que tinha mais coisa, que ele tinha dito mais frases e mais palavras, mas foi interrompido pela fala de Clarice. Bom, uma outra coisa que vocês aprenderam também pelo Centro de Mídias foi no caso de tomar nota de um texto oral. Então, a melhor forma de tomar nota de um texto oral, no caso poderia ser uma entrevista, é anotar as partes principais de forma clara e objetiva. Quando fazemos uma entrevista em que queremos transmitir cada palavra, né, a gente está fazendo uma entrevista falando com a pessoa e a pessoa está respondendo, a gente quer escrever cada palavra que ela falou direitinho, então é necessário fazer uma gravação e depois pausando a gravação para tomar nota. Mas às vezes não é você que está fazendo a entrevista, você está anotando a entrevista ou a fala de uma outra pessoa. Então, você precisa ouvir e resumir. Então, é um trabalho difícil, não é verdade? Você tem que ouvir o que a pessoa está falando e ao mesmo tempo está escrevendo, né? Então, não dá para você escrever palavra por palavra. Então, você vai ver uma palestra de alguém, uma palestra importante, você quer registrar as coisas que ela falou, você vai fazer o seguinte, tá? Você precisa escrever sem perder tempo. Então, a melhor coisa a fazer é não anotar tudo o que a pessoa está falando, como eu disse, palavra por palavra. Você deve ouvir uma frase e resumir com 1 ou 2 palavras aquela frase. Ou você também pode ouvir algumas frases e depois escrever uma frase que resume tudo aquilo, tá? Então, no começo é um pouco difícil, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo, tá bom? Então, a atividade que eu vou passar para vocês, tá? Seria montar um roteiro com pelo menos 8 perguntas sobre o tema, a importância da volta às aulas. Então, você vai entrevistar uma pessoa da sua casa, um vizinho, um amigo, alguém, né, próximo, e você, qual a importância da volta às aulas? Você vai fazer algumas perguntas, 8 perguntas, né? Seria necessário voltar às aulas? Você acha que seria bom? E a vacina? Você pode fazer várias perguntas aí, tá? Então, você vai, como eu falei, entrevistar alguém da família, um amigo, e você vai transcrever essa entrevista, não esquecendo de colocar os dados da entrevista e o título. Então, para lembrar, você tem que colocar o nome do entrevistado, a data, o lugar que foi entrevistado, né? O motivo que você está fazendo aquela entrevista, por que a gente precisa saber, né, sobre isso. Então, você vai falar o que você acha que precisa saber e o seu nome também, tá bom? Então, essa seria a atividade aí da semana. E seria só isso mesmo. E um grande abraço. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Até mais!